O filme é extremamente divisivo, o filme é extremamente ruim, tanto que tem o quê? 3 estrelas de 10 no IMDb, enfim. É muito difícil encontrar alguma coisa pra salvar desse filme, muito difícil. Olá, gente, mas bem-vindos ao programa onde você vai ver uns 10 minutos e vai salvar 1h30 da sua vida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Black Christmas, ou Natal Sangrento, o pior filme que eu vi atualmente. De verdade. O filme é um remake do filme original de 74 do Bob Clark, que é considerado um dos primeiros slashers já feitos. Mas o filme que a gente tá falando hoje não é o primeiro remake. Um outro remake aconteceu em 2006. Ele tinha a Katie Cassidy como uma das protagonistas e foi muito ruim. A premissa do filme de Natal Sangrento é a seguinte, é sempre a mesma. Garotas universitárias são mortas por um cara no Natal. Simples, só precisa disso. O primeiro filme é muito característico porque não é uma produção americana, ele é uma produção canadense e conta a história dessas dessas universitárias que acabam sendo assassinadas uma a uma por um cara no Natal. Esse primeiro filme não conta muito a história do assassino, na verdade, ele até entrega um assassino falso pra você e no final nem resolve, nem diz, nem mostra de verdade quem era o assassino. E esse final te dá essa sensação de negócio que não terminou ainda, de perigo e tal, e funciona pra caramba. Já o segundo filme, ele expande essa história, expande a história do assassino e mostra ele pra caramba. A história do assassino e a premissa original é sempre essa. Ele tá no sótão e ele vê tudo que acontece na casa e começa a ligar e deixar mensagens super estranhas e assustadoras. O trailer pra esse filme, gente, era muito bom. Ele tava com um humor super alto e a história era como se fosse assim. Assassinos tentam matar as meninas e as meninas reagem, olha que legal, que filme feminista. E é uma coisa muito importante, nessa franquia as garotas são muito bem representadas. O filme começa com uma cena que tava no trailer. Uma menina voltando, sei lá, vamos supor que seja a aula da noite. E ela começa a ser seguida por um cara que ela acha muito suspeito. Isso é muito normal, já aconteceu comigo. E acaba que o cara não é uma ameaça de verdade e o verdadeiro assassino começa a acontecer. E é já nessa cena que você consegue notar o que vai ser esse filme. Os personagens são reduzidos simplesmente a garota burra, a militante chata, a menina neutra que não escolhe lados e a Riley, que é a personagem principal que eu tenho que lembrar o nome dela. Então a gente descobre que a protagonista, a Riley, ela sofreu um abuso 3 anos antes e que ninguém acreditou nela. Ela vai pra aula e, gente, até aí eu tava esperando que fosse um filme normal. Mas aí o professor, que por sinal também é um personagem importante, e você não vai lembrar o nome dele mesmo, então eu tô chamando ele de Professor Malvadão. Ele já começa com uma leitura de um texto super machista. O que você espera? É a única coisa que acontece nesse filme. Depois ela sai da aula, ela encontra suas amigas e ela vai pro trabalho. Enquanto isso, do momento em que eles estão conversando até o momento que ela chega no trabalho, também são conversas relacionadas a feminismo. E são diálogos completamente expositivos. A gente descobre, você não vai prestar atenção, se você assistir esse filme, você não vai prestar atenção no que elas estão falando, mas eu vou tentar falar o que elas estavam falando. A militante conseguiu que removessem o busto do fundador da faculdade, que é considerado racista. Mas ele não é só isso, e isso vai voltar lá na frente. É no trabalho da Riley que a gente descobre o primeiro capacho, que é um cara que tá lá simplesmente pra ser o cara legal, mas ele é só um cara passivo que aparece 3 vezes pra ser útil pra Riley. Só pra isso. Depois disso, se passam 1 hora e nada de útil acontece nesse filme. Então a gente tem que pular pro momento em que começam a acontecer coisas, porque nem as mortes são interessantes. E até aí já morreram 3 pessoas. Não, morreu 2 e uma tá desaparecida. Desaparecida entre aspas. Então desse grupo inteiro, a Riley é a única pessoa que notou que as meninas estavam sumidas e que tem que falar com a polícia sobre isso. E é claro que ela vai procurar a segurança do campus. Quando ela chega lá, ela começa a explicar o que está acontecendo, as mensagens estranhas que estão chegando, e é claro que o segurança incompetente não acredita. Ele não acredita nela, mas acaba indo com ela até a fraternidade dos caras. Ele chegando lá, descobre que eles não estão lá, e ele decide ir embora, não fazer mais nada. A Riley fica lá sozinha e quem que chega? O Professor Malvadão! É aí que num diálogo ela descobre que a outra menina postou o vídeo em que elas estavam cantando e zoando os caras da fraternidade. E no final ela fala que, vocês agora vão aprender a não estuprar outra garota. O professor diz que ela tem que remover porque afinal poderia ter problemas jurídicos e tal. Enfim, eu só quero pular logo pro momento em que começa a matança, porque às vezes, pelo menos a matança é legal em filme de terror, quando o resto é ruim. Mas nem isso
é bom aqui. É nesse momento, nessa briguinha, que o capacho número 1 começa a mostrar sinais de que tem alguma coisa errada. Muito errada. E é um verdadeiro buraco no plot. Não, o plot eu vou explicar só no final, que vocês têm que... Eu vou explicar só no final. Aguenta aí. Ele começa a dizer todas as falas possíveis de um cara machista. Sim, elas são reais. Mas no momento que você coloca tudo isso em apenas um diálogo, cara, fica tão sofrível que é impossível... Eu entendo porque os caras odeiam esse filme. Entendo mesmo. A garota neutra, então, expulsa o namorado dela. Enfim, ele vai embora, ele vai voltar depois, mas calma. É nesse momento que aparece, finalmente, o primeiro assassino. E o que acontece? Ele é um cara vestido num capuz preto com uma máscara. Afinal, ele tá usando uma máscara, a visão dele com certeza tá reduzida. E um arco e flecha. São 3 meninas. Mulheres. Estão no último ano de faculdade. Elas devem ter uns 23, 24 anos. Contra um cara de arco e flecha. Esse conceito foi criado apenas pra esse filme. Os outros filmes eram um cara normal, um psicopata, matando as pessoas do jeito que queria e como podia na hora, usando ferramentas que tinha ali na hora. Por exemplo, as luzinhas de Natal e algum plástico na cara. Aqui eles tentaram inovar bastante e estragaram ainda mais um negócio que já é horrível. Por que eu digo isso? Simples. Gente, o tempo que ele vai levar pra pegar a flecha aqui atrás dele e armar o arco, cara, vocês são 3, hein? Sobe em cima, mata esse filho da puta. Enfim, elas correm e vão se esconder no armário de limpeza da casa. E aí elas descobrem que... Vamos ligar pra polícia. Cadê o celular? As 3, gente, as 3 derrubaram o celular e deixaram lá na sala. Primeiro, por que você largaria o seu celular? Por que 3 pessoas largariam o celular? E por que um assassino possesso pegaria os celulares delas? Seria muito mais fácil se ele simplesmente andasse em cima sem querer e estragasse. Não seria mais fácil? Olha, vamos voltar só um pouquinho pra dizer que a menina burra foi subir no sótão pra pegar as luzes de Natal. Primeiro que nada tinha acontecido ainda, o assassino não tinha se revelado e já começa nesse momento ela subir as escadas super devagar, como se tivesse a maior tensão do mundo. Nada aconteceu ainda, mulher. E resumindo, ela morre lá em cima. Só que esse negócio de subir escada devagarzinho e super... acontece mais 2 vezes. A Riley quebra o cabo de vassoura pra ficar uma pontinha, né? Tipo, por um segundo eu pensei, finalmente elas vão reagir, vai dar bom e é o que eles prometeram no trailer. Isso acontece? Não. Então ela começa a descer a escada com esse pedaço de pau pra nada. O assassino tá lá embaixo apagando as luzes, mas ela não encontra ele ainda. E quem que aparece? O Nate, o capacho número 1. Ela tenta explicar pra ele embaixo com a voz super baixa que tem um intruder na casa, tem um intruso na casa. E ele simplesmente fica agindo igual um idiota. E ele simplesmente fala, pega a chave e leva minha namorada pra um lugar seguro. Só que ele faz isso de um jeito idiota pra caramba. Como? Ele joga no chão as chaves. Por que alguém faria isso? Que coisa mais idiota é essa? Mas isso nem se compara ao que ele vai fazer em seguida. Ele pega uma machadinha e fala, ei, se amostre, você vai saber que tem um homem na casa. Morreu. E eu ri muito nessa hora, velho. Porque não apenas o diálogo é horrível, como tornou o personagem um idiota simplesmente inútil. É nesse momento que começa a cena mais idiota e mais ridícula e que, gente do céu, que merda é essa? O assassino parece ter personalidade. Ele simplesmente pega a Riley e coloca ela contra a parede. Literalmente. A cena se arrasta muito. E ela só chorando. A atriz é perfeita, mas se pelo menos tivesse cortado ali na metade, teria sido uma ótima cena. Seria até a melhor cena, sendo que o filme é uma bosta, completamente. Por alguma razão idiota, que não faz sentido, que faria sentido apenas se fosse o namorado abusador dela, que também voltou, afinal, E ainda por cima olha pra cima e vê o mistletoe, que eu não sei o nome em português. É o tipo sininho, saca? Vê aquilo e tem uma tradição americana de que eles têm que beijar embaixo desse sininho. E ele faz de beijar ela ali. Tipo, what the fuck? O mais louco disso tudo é que toda vez que esse assassino pega alguém no pescoço, as meninas não têm reação, elas ficam... E cadê as mãos? Menino, cadê as suas mãos? Se todo mundo perde os movimentos das mãos e não fazem nada pra reagir. Eles começam a lutar no chão. E agora era pra fazer sentido se o roteiro fosse bom, mas não é. Ela pega as chaves do chão e enfia no pescoço do cara. E ele morre. Por isso que eu falei, todo mundo morre aqui super fácil. É igual a Idade Média. Tá cortando um frango?
fez um cortezinho na mão, morreu. Teve uma espinha que infeccionou, morreu. Deslocou o pé e perdeu o pé. Aqui é de jeito, todo mundo morre super fácil. Uma característica que se repete o tempo todo e que eu acho que eles pegaram do Michael Myers ele aparece o tempo todo atrás das pessoas, aparece do nada, é super lento e se você parasse pra pensar, todas as meninas era só sair, pegar ele no pau e matar ele. Matava o assassino e acabou. E a razão pela qual eles tentam se livrar dos celulares no roteiro é simplesmente porque todo filme precisa se livrar do quesito comunicação. Porque se você chamar a polícia, acaba o filme. Não é? A próxima cena é uma coisa absurda. Foi aí que eu peguei e pensei, caralho, eu tenho que fazer um vídeo sobre esse filme e até criar um quadro sobre isso. Não assistam desse filme. É nesse momento que eu tive mais um pouquinho de esperança de que algo ia acontecer. As outras garotas finalmente saem do armário, descem e veem que a Riley matou um cara. Só que outro assassino aparece. Tan, tan, tan. Que merda. Elas correm pra porta e tan, tan, tan. Outro assassino aparece. Por alguma razão, a garota neutra aparece do nada com a machadinha de antes. Sendo que não, ela não pegou, ela pegou o celular. E aí ela supostamente tenta salvar as outras garotas atacando o cara com a machadinha. Mas ela olha pra trás e a cena é tão mal feita que tipo, gente, dá tempo pra vocês fazerem alguma coisa, vocês são 3. 4 com a menina que levou os... Meu Deus do céu, gente. A primeira menina que levou um corte da flecha foi um corte superficial. O filme é PG-13, não pode ter sangue. Mais uma coisa que estragou a porra do filme. Não pode ter sangue e ela fica incapacitada. Ela levou um cortezinho na perna e fica incapacitada o resto do filme. Agora, nesse momento em que ela vai lutar, em meio segundo ela já levou um golpe na barriga e caiu no chão. As outras 2 meninas correm pra cozinha e tentam se esconder em estilo Jurassic Park. Exceto que a Riley tá metade pra fora. Isso é claramente um erro da produção. Enquanto isso, o assassino finge que fechou a porta. A feminista chata começa a andar com uma faca na mão. Então, é revelado que o assassino tava em cima do balcão o tempo todo. Tipo, que merda. Eles começam a lutar, ela perde a faca, não sei como, e como sempre... Ele bate nela pra caramba e ela parece que não tem nenhum movimento das mãos pra reagir. A Riley vem por trás e mata o cara. Com uma única facada, tipo... É uma coisa muito comum você dizer pra mulheres utilizarem as chaves do carro pra se protegerem em caso de alguém atacá-las na rua. Sim, isso é verdade. A gente tem uma lista de coisas pra fazer caso alguém te siga na rua. Uma vez eu tava voltando da escola e um cara começou a me seguir. Eu dei sorte de que um vizinho morava na mesma rua que eu, tava numa... Eu não lembro se era uma distribuidora, mas acho que era. E ele me deu uma carona pra casa. Eu não sei o que poderia ter acontecido naquele dia, mas eu sou extremamente grata pela sorte que eu tenho. Então, uma das coisas que se faz é utilizar as chaves pra arranhar a cara da pessoa. E aqui eles deram super poder pra chave do carro. Só enfiou aqui, a pessoa morreu. Então, finalmente, elas conseguem sair da casa. A Riley começa a colocar todas as coisas em perspectiva, todos os fatos e... Gente, que coisa idiota, menina, tu tá parecendo uma doida. Ela começa a colocar ligar todos os pontos e, nossa, num filme de verdade que prestasse, faria todo sentido. Mas aqui não faz nenhum sentido. Ela fica tão louca que eu tô até... eu fiquei a cara... Essa cara. Eu fiquei a cara da militante chata. Até a militante chata não tava mais aguentando essa menina. A Riley junta todos os pontos. O Brian voltou pro campus. Esse é o cara que abusou dela. Eu vi um certo ritual lá na fraternidade. A mesma gosma preta na testa do cara que eu matei agora tem tudo a ver com o busto que você fez eles tirarem. E eu vi esse busto lá na fraternidade. Ele deve ser a fonte do poder deles. Deve ser alguma magia. Algum tipo de magia negra. Até agora, a premissa do filme tinha sido... Olha, tem um povo doido atacando as meninas. Provavelmente o professor fez lavagem cerebral e criou uma seita. Tipo assim, a onda, saca? Faria muito mais sentido. Mas aqui não. Aqui é tudo idiotice. A Riley fica tão doida porque a feminista chata não quis ajudá-la que ela causa praticamente um acidente pra fazer ela parar. Quem que vai ter um pouco, pelo menos um pouquinho de empatia pra essa menina? O plano dela, fazer com que alguém chame a atenção pra que ela entre lá dentro e faça o quê?
E ela nunca fala, ela só tem que entrar lá e ver o busto. Depois de ficar sozinha, ela encontra quem? O segundo capacho que só aparece quando ela precisa. Em resumo, é aqui que começa toda a merda do filme. Ela entra no local, consegue achar o busto e pã, é descoberta, é claro. Só que ela foi descoberta de um jeito interessante. Uma das personagens que tava sumida antes, agora tá do lado dos demônios. Tá do lado dos povos do mal. Pois é aqui que o professor malvadão explica todo o plano. O plano dele, tudo começou quando a feminista chata conseguiu remover o busto do cara racistão lá da universidade. Os caras da fraternidade descobriram que tinha alguma coisa rolando ali, tinha poder. E, não sei como, eles não explicam, eles acharam o grande plano do racistão pra colocar as mulheres na linha, porque há 100 anos atrás ele já tava percebendo que as mulheres estavam ganhando asas. O grande plano do racistão, simples, criar um exército de novatos possuídos pelo espírito do racistão, que é o Calvin Hawthorne. É todo um negócio de seita de verdade. Só que não faz sentido eles terem pego essa menina como protagonista, que, claro, faria todo sentido. Eu vou tentar explicar como seria melhor, mas deixa eu falar dessa cena horrorosa. Esse é o grande finale. Ela foi capturada, o professor malvadão contou o seu super plano, que é as mulheres que não aceitarem novamente esse mundo patriarcal e machista deles serão mortas. O plano dele é tomar toda a sociedade novamente. Quando ela diz, você é louco, ele responde, não, simplesmente homem. Que roteiro magnífico. Magnífico, digno de Oscar. Enquanto isso, a feminista chata estava dirigindo pelo campus e ela encontra, sem querer, as outras garotas que estavam sendo atacadas também nas outras fraternidades. E elas se unem. Pronto. Elas chegam nesse lugar e começam... não mexe com as nossas irmãs! E começam a briga. Gente, por que eu digo que isso é completamente fora da realidade? Tudo bem que uma mulher super treinada, super preparada, ela, nos filmes pelo menos, ela vai dar um pau nos 50 homens ali. Mas essas meninas, claramente, o filme inteiro, elas mostraram que elas não tinham capacidade nenhuma de reagir. Na verdade, essas outras meninas das outras fraternidades aparentemente reagiram melhor do que as nossas protagonistas. Mas o que elas fazem é pegar qualquer tipo de coisa e vão lutar. E, claro, a feminista chata que consegue pegar um arco, que é perfeito, mas é muito lento, né, minha gente? É só pra ser uma DC, você tem que atirar lá de trás e dar segurança. Elas vão simplesmente lutar contra uns 50 caras da fraternidade, que provavelmente são até atletas. A cena inteira, além de ser inacreditável, é muito mal dirigida. A Riley, ela mesma, meu grande plano, vou reagir, tenta pegar um negócio de cabelo, uma presilha de cabelo pra fazer o quê, gente? Arranhar a cara de um dos babacas. Que bosta. No meio da briga, o cara que abusou dela antes tenta segurá-la. Exatamente. Nada, ele só tava segurando os braços dela. A ideia original provavelmente deveria fazer ele tentar matá-la. Mas claramente não era isso que estava acontecendo. Então ele tá ali e colocou ela pra baixo e... meu Deus do céu, vai reagir. O que parecia ser o tema principal do filme. Ela vai reagir. E do nada, só porque ela reage, ela ganha esses super força e poder. Que bosta. Em resumo, elas começam a ganhar e a feminista chata taca fogo no professor malvadão. E elas todas correm pra fora e deixam todo mundo morrer lá dentro. Detalhe, elas fecham as portas. Detalhe, a Riley destruiu o busto. E detalhe, o tema principal era de que eles estavam possuídos. Pela lógica, quem é que vai ficar querendo matar as meninas? Quem é que vai querer fazer uma grande revolução? Eu tenho certeza que não é um adolescente que acabou de entrar na faculdade. Sério. E eu tenho certeza que pelo menos metade ali do povo não é tão misógino a ponto de querer matar todas as meninas que não aceitarem o jeito deles. Sabe o tanto que isso é idiota? O filme aqui deixa de ser simplesmente um filme ruim sobre um tema feminista para ser um filme misândrico. Por que eu digo isso? Simples. Elas decidiram
simplesmente matar todo mundo. É aquela clássica coisa, matem todos os homens. O filme é extremamente divisivo, o filme é extremamente ruim, tanto que tem o quê? 3 estrelas de 10 no IMDb. O fator sobrenatural é o que mais estraga o filme, mas o que realmente estragou tudo foi o roteiro. Tudo começa com uma boa premissa, uma premissa que foi utilizada até pelo filme da própria Blumhouse, esse filme da Blumhouse, que bosta, né? A premissa de que uma mulher, apesar de ter sido abusada, estar num relacionamento abusivo, ela pode se levantar, ela pode reagir e ela está certa. Mas esse filme aqui pega uma grande premissa e transforma numa merda. Imagina, eu vou te dar melhores opções. Eu vou te dar melhores opções do que poderia ter acontecido nesse filme. Uma garota que foi abusada sexualmente 3 anos atrás e ninguém acreditou nela, obviamente ela tem um grande trauma pra lidar. Quando seu abusador volta pro campus, existe uma grande possibilidade dele ir atrás dela como slasher. Pronto, temos uma boa premissa. Premissa número 2. Um professor malucão conseguiu transformar uma fraternidade numa seita que odeia mulheres. Tudo bem, esse o fato de odiar mulheres é uma bosta, mas poderia ser uma premissa melhor. Só que com o pé no chão, ou seja, é uma seita que teve lavagem cerebral igual naquele filme A Onda, e aí eles fazem coisas absurdas. Essa é uma boa premissa, mas não a premissa de simplesmente, magia negra. Sorcery, Black Sorcery. Não dá. O filme tem péssimos diálogos, não tem nenhuma substância, não tem nenhum quesitinho de entretenimento, as mortes são horrorosas, as atuações até que são decentes, sim, é um bom trabalho, a direção não é boa, enfim, é muito difícil encontrar alguma coisa pra salvar desse filme, muito difícil. O que aconteceu foi que a Blumhouse aparentemente conseguiu os direitos pra esse filme e decidiu fazer um remake. A primeira coisa que o Jason conseguiu, que é o Jason Blum, foi contratar uma diretora e disse, faz um filme aí. Não tinha roteiro. Ela teve que improvisar a porra do roteiro e ainda ir gravar o filme em tempo recorde com $5 milhões. Com péssimos diálogos, péssima direção, com uma premissa horrorosa de homens versus mulheres, esse filme é uma bosta. Esse foi mais um novo quadro no canal, onde eu falo de filme que você não deve assistir nunca. E claro, não assista Black Christmas, não assista Natal Sangrento. Eu vou dar, e se é pra dar uma nota, eu vou dar 0. 0. Nesse quadro eu vou começar a ficar falando olha só, do filme inteiro, de filmes ruins. Se você quer falar de algum filme super ruim que ninguém deveria assistir, coloque aí nos comentários que eu quero saber e talvez, quem sabe, seja o próximo episódio. Se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!